Dia 2, a gente está aqui na One Pride, eu sou o Diego e sejam bem-vindos ao Por Enquanto Pipipi Popó Podcast da TM7, o podcast da TM7 sobre esportes para desinformados. E os desinformados somos eu e você, mas não por muito tempo, porque hoje eu tô aqui com o... O Joedson. Se apresenta, Joedson, fala sua idade, profissão, que time você joga, qual posição você joga. Fala, galera. E aí, tudo bem com vocês? A gente está aqui junto na On Pride, junto com a TM7. Sou o Joedson, jogo pelo Beverly Hills, jogo de líbero. Tenho hoje 37 anos. Não parece, mas eu tenho essa idade, viu? É isso aí. E, cara, vamos lá. Você vai ver, Joedson, que colocaram aqui algumas perguntas. Não é, você é do Beverly, tá? Sim. Mas colocaram perguntas sobre o Beverly para todo mundo que eu tô entrevistando, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar da One Pride primeiro. Então vocês já participaram e ganharam ano passado, não é? Como é que foi? Rapaz, a On Pride ano passado para nós foi uma grata surpresa, Uhum. porque além de muita estrutura, né, por ser o primeiro ano, foi uma coisa absurdo em nível de estrutura e ganhar o torneio no nível que foi, da maneira que foi, porque eu lembro que o ano passado, todos os nossos jogos eliminatórios, a partir das quartas de finais, Uhum. nós ganhamos todos no tie-break com 2 pontos Foi. de diferença. Disputadíssimo, eu lembro. Muito, cara, muito. Então já foi um jogo tenso contra o Angels nas quartas. Aí pegamos o Cariocas na semi e o Lendas na final. Eu Então, assisti esse contra o Cariocas, foi jogaço. cara, Foi e jogaço. assim, a qualquer momento a gente sabia que a gente poderia ficar de fora de uma decisão. E mais uma vez o conjunto da equipe assim fez com que a gente chegasse até o fim e fôssemos campeões. É isso aí. Cara, Foi muito a emocionante. gente tem uma foto de vocês, cara, aquela foto de vocês erguendo a taça, todo mundo junto, assim, cara, eu acho que é uma das melhores fotos que a gente já fez em evento da TM7 de todos, assim, cara. Muito legal. Vocês, todo mundo erguendo a taça juntos, Sim, assim, sim, ó. sim. Nossa, cara, que vibe que foi. E foi muito legal porque todo mundo ficou pra assistir, né? Todo mundo, todo mundo. Então, eu vou falar, a gente participa de muito evento. A One Pride do ano passado foi. Olha lá, Joedson tem muitos fãs, todo mundo que passa aqui dá tchau, Cara, eu tá? sou, eu sou um garoto muito popular, né? Então, no ano Ô, passado foi. Diego, desculpa, um baiano popular. É isso aí. Tá vendo? O ano passado, o campeonato, o primeiro campeonato que a gente viu que os times que foram eliminados, todo mundo ficou pra assistir a final. Mas aí eu posso te falar uma coisa? Pode falar. Sabe por que que eles ficam? Ah, Porque eles estão esperando a nossa derrota, cara. entendeu? Ó, é isso que eu vou. Ó, colocaram uma pergunta aqui. Joedson, colocaram uma pergunta aqui na minha pauta que nem era pra fazer pro Beverly, mas a pergunta é só isso aqui, ó. A pergunta é essa, tá? Aham. E o Beverly? Essa é a pergunta que eles estão pedindo pra eu fazer pra todo mundo, entendeu? Caraca, mano, sim. Mas eu vou fazer pra você. E o Beverly esse ano? Cara, vocês podem ter certeza Uhum. que o Beverly esse ano vai jogar pra ser campeão de novo. É? Pra ser campeão de novo. E vocês têm alguma estratégia diferente do que o ano passado? Como é que tá sendo? Não, não tem estratégia diferente. Eu acredito que o que mais deixa a gente grande nesses torneios é o conjunto, cara. Conjunto. Nós temos um conjunto assim que às vezes a gente olha um para o outro, a gente sabe o que tem que fazer, na hora que tem que fazer, então eu acho que é isso que acaba motivando a gente, o olhar, sabe? Uhum, A gente já ganhou muito jogo, um olhando para o outro e falando assim: você vai entrar lá e você vai fazer essa defesa, uhum, você vai entrar lá e você vai rodar essa bola, entendeu? Então muitas das vezes chega no quase, quase que a gente perde, mas existe um quase aí, né, cara? uhum. Então a gente tá sempre ali e a gente vai bater na porta de novo, na porta da final, cara. Sabe uma coisa que eu nunca esqueço? A gente fez aquele jogo, foi o ano passado, a gente fez um amistoso entre vocês e É, Piranhas, sim. e aí no primeiro set Piranhas ganhou. Aí eu me lembro que eu lembro que vocês se juntaram assim, ficaram do lado direito, vocês estavam do lado direito, vocês sentaram juntos ali, vocês não falaram nada. Vocês ficaram um olhando pra cara do outro, assim, ó. Quando vocês voltaram, acabou. E, poxa, foi muito bacana você tocar nesse ponto, porque talvez ninguém saiba, Uhum, mas naquele amistoso contra o Piranhas, uhum, a gente estava vindo de uma sequência muito má. Uma sequência ruim. A gente tinha perdido a semifinal do TVG e tá. perdemos a disputa de terceiro lugar. Uhum, E tínhamos perdido também um amistoso que teve, se eu não me engano, foi pro time de Santo André. tá. Então, tipo assim, veio numa sequência de derrota. E aí, quando a gente chegou, que teve toda essa. Tava clima de brincadeira, elas estavam até brincando assim, vamos apagar a luz, acabou, acabou. Então, quando o Piranhas entra pra gente, assim, independente de amistoso, cara, todo Uhum, mundo entra contra o Beverly pra tá ganhar, ganhando. entendeu? Uhum, E aí, quando eles ganharam o primeiro set, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim: gente, ou a gente, nesse momento, apaga tudo que passou, né, nessas uhum. últimas semanas, ou vai ficar nessa.
a galera vai começar de fato a olhar pra gente e enxergar a gente como um meme. Uhum, Só que pode ser meme, uhum. mas tem que ser um meme de uma coisa positiva. Sim. E aí, depois disso aí, Que hoje é um meme, né? com certeza. Inclusive, só pra deixar claro, ganhamos os regionais, né? Uhum, Logo após isso aí, então sim. eu acredito que ali começou a ficar tudo de boa de novo. E quando que começou esse meme, assim, digamos assim, do Beverly, assim, né? De todo mundo torcer contra o Beverly? Quando que começou isso? Ó, primeiro porque a gente tem uma. A galera, no caso, fez com que fôssemos entojados. Tá, Então foi algo que criaram de fora, tá, entendeu? Por quê? Porque assim, tem o Fernando é um cara mais. Você pode ver, introspectivo, você sim. chamou ele Ele é ele mais sempre quieto procura mesmo. se recuar ali. Só que assim, ele é um leão dentro de quadra, cara, Uhum, entendeu? E aí, as caras e boca dele uhum, faz com que o nosso time sejam julgados, uhum. entendeu? E Tá, outra, é julgado todo mundo. tá. Eu lembro que assim, você até falando disso, eu volto um pouco ao passado, Uhum, e quando eu entro no Beverly, cara, eu sempre fui conversei isso com a galera. Eu sempre fui uma figura muito aceito diante de todo mundo, assim, dos grupos. tá. Porque eu sempre fui animado, chego, Uhum. brinco, zou. Quando eu entrei no Beverly, cara, você não tem noção. A galera começou a fechar as portas pra mim. É? Porque falaram que eu virei um cara insuportável. Sabe? Só de ter entrado no Só de ter time. entrado no time, cara. Isso, e você sente que isso motiva vocês ou como que é? Ah, pra mim motivou. É? Porque assim, eu entrei em um time multicampeão, cara. Uhum, Entendeu? Então, tipo assim, eu falei, cara, eu não vejo isso que o pessoal que tá de fora tá vendo. Eu vejo pessoas boas, pessoas amigas, pessoas que te ajudam como um todo. Então, eu vou fechar os olhos e vou tapar os ouvidos pra quem tá de fora e vou viver aqui dentro. viver e jogar. Viver e jogar, cara. E deixa eu te perguntar, quem que você sente. Beleza, né? Aqui uma das perguntas é quem que você acha que leva? Então você já falou, Beverly esse ano tá indo pra ganhar. Com certeza. Quem que você acha quais são os maiores adversários que vocês veem aqui dentro desse campeonato hoje? Olha, eu tenho Cariocas, né? Uhum, Cariocas é um time muito bem estruturado. uhum, A cada ano que passa, em todas as competições, seja no Pride, seja em outras competições, eles vêm muito fortes, uhum, entendeu? E esse ano também. Eles estão com um time muito bom. uhum. E eu acho que é um time ali que eu espero que caia no nosso caminho só na final. Tá, é o time a ser derrotado, né, por Ah, vocês. eu espero. Tá. Pedrinho, vamos dar uma olhada nos resultados pra gente falar de ontem? Vocês jogaram contra quem ontem, Joedson? Ontem nós tivemos dois jogos, né? Aham, Contra o Dracarys, ganhamos de 2-1, e tá, depois contra o Lendários. tá. Foi vitória nossa também de 2-0. E como que tá o clima lá dentro? Porque a gente tá aqui pro lado de fora, como que tá o clima lá dentro, vocês observando, assim, de lá? Eu esperava jogos mais disputados, Tá. sabe? Eu Uhum, esperava, tipo assim, aquele jogo mais quente, uma coisa mais atrativa. São tá. jogos bons, Uhum, mas ainda não tem um brilhozinho ainda. Teve tá. dois jogos ontem que Um deu clima pra. mais descontraído, assim, você diz? Sim. Tá. O nosso jogo ontem contra o Dracarys foi um jogo muito bom, Uhum, quente, entendeu? sim. Inclusive, quase perdemos. Uhum. Mas lembra do quase que eu falei, né? É o quase. Só que aí o Beverly é especialista em ganhar os quases, é isso? Cara, graças a Deus, viu, Diego? Entendi, Graças a Deus. entendi. E teve um jogo ontem muito bom e muito interessante também, que de fato foi Bisquets contra Fereboas. Foi um Tá. jogo muito bom ontem. E eles ganharam, não? Os Bisquets ganharam do Ganharam. Fereboas. Foi 2-1 no super jogo. Legal. Ó, eu tô vendo aqui, então vocês jogaram contra Lendários e ganharam, Sim, né? 2-0. Aí Bisquets e Fenerboas ganharam de 2-1, correto? isso. Aí teve Cagliari e Cariocas. Cariocas ganhou de 2-0 do 2-0, Cagliari. fácil. Aí teve Unicorns e Bulls. Aí Bulls ganhou de 2-0. 2-0 também, jogo tranquilo. Dracarys e Piranhas, 2-0 pro Dracarys. É, Piranhas também é do. mas foi um jogo muito bom, viu? Foi bom? Foi muito bom. Eu, eu, Eu eu, assisti esse jogo. eu fico com vontade de assistir, cara. Vou ver se eu escapo aqui da tenda alguma hora pra assistir o jogo de Inclusive, vocês no hoje. segundo set, o Piranhas teve o set todo em mãos. O Dracarys passou no finalzinho. Foi um jogo Tá. muito bom de assistir. Foi 25-18, né? O segundo? O segundo. Os Sério? dois, na verdade, os dois sets foram. Se esse placar aqui tá certinho, foi isso aí. Mas, assim, até chegar o 18, o Piranha estava na frente. Tava na frente. Tava. Caraca. Aí a gente tem aqui Lendas e Conca. Conca 2-0. Esse jogo eu não acompanhei. Beverly e Viva Vôlei, 2-0 pro Cara, Beverly. voltando um pouquinho aí pra nós, é uma Manda. surpresa o Lendas perder, viu? Sério mesmo? Tem, sim. Lendas foi o que fez a final com a gente no ano passado, né? É. Então a gente olhando assim, a gente esperava mais um pouco do time do Lendas.
Tá, Não tem nada acabado ainda, né? não tem. Vamos ver aqui. O segundo jogo a gente não falou ainda. Beverly Viva Vôlei 2-0 pro Beverly. Sim. Daí 1-0 para 1-0 Unicorns e Angels. 1-0? Não é possível. Eu acho Deve que não estar. atualizaram, né? Não atualizaram, não é possível isso aqui. Aí Mas Piranhas. já não é hoje? Não foi hoje? Deixa eu ver. Isso aqui já é hoje. Acho que eles estão Ah, então atualizando. ainda tá jogando. Desculpa, pessoal. Tá jogando ainda. Isso Aí teve, ó, hoje, sexta-feira, já teve Piranhas e Lendários. Isso. 2-0. Piranhas. Perderam Piranhas, né? Ah, e aqui os placares não estão desatualizados. Então é isso, a gente já passou por todos os jogos, Sim. tá? Então é isso, vamos acompanhando. Então vocês vão ver. Amanhã, hoje a gente vai Inclusive- acompanhar os resultados e amanhã a gente fala pra vocês de novo. Mais fãs ali meus ali, ó. Mais fãs. É que vocês não estão vendo aqui na câmera, mas o pessoal toda vez que passa, cutuca aqui, manda pra um beijo ou cutuca o Joedson, grita dali, né? Obrigado, Pedrinho, valeu. Tá, vamos lá. Ô, Joedson, vamos falar da One, né? Claro. Ontem a gente falou com o Sábio, foi bem legal também, que assim, né? A One Pride não é só um campeonato, né? Eu acho que a One Pride ela é um campeonato que tem um propósito social que às vezes a gente não vê em outros torneios, Sim. né? Qual que você vê a importância de campeonatos com a One? Como que é isso pra você? Qual é a sua opinião? Poxa, cara, eu acho que o trabalho do Pedro, Uhum, né? E eu acho que eu quero englobar também vocês, né? Eu acho que vocês chegaram em um momento ali pro Pedro, que ele contou a história do ano passado, e vocês vieram tipo de 45 do segundo tempo. foi. Foi uma Foi, coisa assim cara, faltando menos de um mês a gente chegou. Mas deveria acontecer, sabe? Eu acho que foi uma coisa muito, muito importante pro vôlei em si, porque eu acho que aqui em São Paulo já é uma terra boa para vôlei. Uhum, Porém, precisava de um torneio grande desse. tá. Precisava de reunir um torneio com pessoas de fora, fora do estado, entendeu? Para que eles saibam também dessa importância. E o Pedro, eu acho que ele é uma figura muito representativa Uhum, para não só para a galera do vôlei, mas para quem tem, para o público que vem assistir também, entendeu? Então eu acho que a On Pride veio de forma assim significativa para que todos entendam que é muito bom uhum, você jogar por uma causa, você jogar. E a gente não está falando de causa só de militância, não, viu, uhum. Diego? A gente está falando de causa social, é a vida, entendeu? De você, da Representatividade. representatividade, cara, de você ser um pouco. Porra, a gente já pratica um esporte coletivo que é o voleibol. Uhum. Então a gente ser um pouco coletivo, a gente deixar as questões dos confrontos para dentro de quadra. Fora delas, a gente pode se divertir, pode dançar junto, pode beber, entendeu? E essa vibe que tem o On Pride aqui, a gente não vê em nenhum outro lugar, Não cara. vê, cara. Inclusive, eu cheguei, Uhum, eu tava na Bahia. uhum, Eu vim justamente para um Pride. uhum. Eu cheguei aqui 1h20 da manhã da quinta-feira, Tá. do dia que começar, entendeu? Uhum, Então, tipo assim, para você ver a importância para mim que tem um Pride. uhum. Eu poderia muito bem, tava na minha terra, tava tudo legal. Falei, não, eu preciso estar lá porque eu fui o ano passado e já foi sensacional. E eu acredito que esse ano vai ser melhor. E esse ano tá mais gostoso, né? Porque ano passado tava um frio do caramba, Nossa, cara. Tava frio pra caramba. Eu lembro do Sávio com cobertor. Você lembra o Sávio andando com cobertor por aí? foi, Nossa. foi terrível ano E passado. esse ano tá assim, tá, não posso falar que tá, Não, que não tá tá, não calor, tá mas tá calor, né? gostoso, cara. Tá gostoso, tá Entendeu? gostoso. Então, vamos lá. A gente tá. Olha só que engraçado. A gente fala de nova TM7 porque mudou a equipe, mudou a nossa identidade visual, mudou tudo. A gente tá fazendo um ano. A gente fez um ano ontem. Ontem. A gente começou com a One Pride, cara. Oh, parabéns. Então, um ano de TM7 e vocês, né, o Beverly patrocinadíssimos pela Sim. TM7. Qual que você sente que foi a maior mudança da TM7 nesse um ano aí que a gente completou? Na sua Isso. opinião mesmo. Cara, eu acho que vocês chegaram como um divisor de águas pra gente, sabe? Uhum, E eu não tô falando isso não, é só porque nós somos um time patrocinado por vocês, não. uhum, Eu acho que a TM7 fez a gente enxergar as coisas de maneira muito legal. uhum. Só esse bordão que vocês trazem, que ninguém vence sozinho, isso aí, pronto, já é o diferencial de vocês, entendeu? Porque a gente sabe que não é só a TM7. A gente sabe que é a TM7, é o Pride, é o Beverly, é o Piranhas, é o Cariocas. A gente sabe que é um todo, sabe, Diego? Então eu acho que vocês têm. A gente tem muito que agradecer para vocês nessa questão mesmo de viabilizar essa questão de trazer, de vocês acreditarem no vôlei em si, entendeu? Porque assim, o vôlei, ainda que seja um esporte multicampeão olímpico, enfim. Mas é um esporte esquecido ainda, entendeu? Não tem o mesmo alcance que o futebol, Sim, por exemplo. cara. E é o segundo maior esporte praticado no Brasil. Poxa, e aí você chegar com a TM7,
trazendo essa visibilidade pra gente, porque assim, vocês abriram as portas pra gente, cara. Uhum. Então, pra nós é só uma forma de agradecimento mesmo. E pra gente é só o início, tá? Tomara que a Sim, gente cresça isso cada vez mais. amém. Ô Joedson, Agora, cara, eu manda, não manda. querendo te cortar. E pra TM7, cara, o que foi vocês... tem um ano, né, que vocês Sim, chegaram na sim, Unpride, tá. mas o que foi pra vocês? Assim, o que tá representando pra vocês também estar conosco? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente chegou na marca, a marca ela era muito focada no profissional, né? Certo. O slogan, agora ninguém vem sozinho. Sim. Antes era Bia Pro, seja um profissional, né? Quando a gente pegou pra olhar ali, a gente falava assim, cara, primeira coisa que a gente notou foi o quê? O vôlei profissional. Aquelas quadras não são todas as quadras do vôlei, são Sim. apenas, e são poucas, né? Pô, o atleta que chega no profissional e aparece na TV, por exemplo, pô, aquilo ali é uma coisa muito exclusiva. É uma pequeníssima parcela da São população, partículas, né? entendeu? Então a gente falou assim, como que a gente chega nas quadras e consegue falar com o verdadeiro atleta do vôlei? Aqueles caras que estão na maior parte das quadras, né? E aí a gente começou a olhar com mais carinho pro amador. Quando a gente chegou no amador, a gente conheceu algumas pessoas que foram chave pra gente, então o Pedro, né? O Luiz que nos apresentou o Pedro, Sim, sim. né? E aí a gente começou a falar assim, pô, como que a gente chega nessa galera? Vamos começar a participar de evento, vamos conhecer quem são essas pessoas, quem são os líderes, e aí é um trabalho que a gente está fazendo até hoje, Aham. entendeu? Então, encontramos a One, amamos a One, né? Encontramos vocês na One do ano passado, né? Encontramos Piranhas, a gente encontrou também Sete Laguês, que não veio esse ano, infelizmente, né? Verdade. E assim por diante, né? Então, o nosso trabalho, esse um ano foi de virada assim de olhar, né? Então, a gente pegou uma marca que no passado, né, durante muitos anos, a TM7 tem muitos anos de quadra aí já, estava olhando para o profissional e a gente pegou e falou assim, e se a gente olhasse agora para o amador? E, cara, tem sido assim transformador. Pra gente, fala assim, completamos um ano, pra gente parece muito mais, cara, Cara, não. né? Parece muito mais, mas tem sido muito bacana. É um trabalho que satisfaz muito. A gente fala, né? Na One do ano passado, foram 3 dias só. A gente fala assim, cara, a gente não aguentaria, foi muito intenso o ano passado, a gente não aguentaria fazer mais um dia, mas a gente vai sentir falta, Caramba, é verdade. não é? E que bom que vocês olharam pra gente, cara. É isso aí, vamos pra cima, Joedson. Vamos ver o Beverly na Superliga. Já falaram isso pra gente, tá? A gente já ouviu nos bastidores assim. A gente acha que o Beverly jogaria uma Superliga ali, tá? Não vou expor quem falou, mas já ouvi, tá? Poxa, cara, se já tem gente que não gosta da gente, imagina a gente jogando na Superliga, cara. Não, não, aí acabou. Aí acabou. Vai ter torcida contra, Sim. entendeu? Aí que o pessoal vai assistir o Beverly na TV só pra torcer contra. Mas vamos lá. Você lembra, Joedson, quando que foi seu primeiro contato com a TM7? Meu primeiro contato com a TM7, lembro. É, Lembro. manda. Sabe como que foi? Ah, Uma joelheira emprestada. tá. Que cor que era essa joelheira? Era preta, cara, Preta? preta. Porque assim, eu nunca tive costume de jogar de joelheira, né? Tá, Só que aí os meus joelhos começaram a doer. tá. Não tem mais 20 anos, né, cara? E aí eu sempre fui um jogador muito voluntarioso, sabe? Tipo Uhum, assim, eu sempre me doei muito ao time. sim, Então, me jogo, caio, bato a cabeça, faço de tudo. Só que chegou um momento em que já não estava mais aguentando. tá. E aí, uma vez, eu pedi para um amigo, falei, "Ô, você não tem joelheira para emprestar? Só esse torneio?" Ele falou, tenho sim. Ele me emprestou um par de joelheira na TM7. E a partir dali, eu falei, não, cara, eu preciso proteger os meus joelhos. E agora patrocinado, né? E agora patrocina. Que é isso, cara? E agora Todo patrocinado. bonitinho, todo. É isso aí. Ó, a gente tá entrando num bloco agora que chama Comum Extraordinário, né? Onde a gente quer entender um pouquinho mais da sua história com o vôlei. Então, qual que é a sua história com o vôlei? Quanto tempo você joga? Quando você começou e como? Ô, cara, acho que teria que ter, acho que 5 horas aqui. Mas enfim, eu vou resumir. Tá, vamos lá. Então, muitos me conhecem, né? Outros não, mas eu sou um menino da Bahia, Tá. né? Sou um rapaz que veio para São Paulo com 18 anos. Então eu cresci na Bahia jogando vôlei. A partir dos meus 12 anos eu era um menino pequeno, né? Só Vôlei que quadra. vôlei quadra. Tá. E tinha um time na minha escola, que era o time de quadra já, né? Que jogava aqueles campeonatos estudantis, Sei. sabe? Entre as escolas Nas até. escolas, Legal. justamente. E eu já gostava do vôlei, Uhum, mas ali eu acabei encantado, porque eu também sempre joguei futebol, uhum, entende? E aí eu lembro que o professor olhou para mim e falou assim, rapaz,
Meu professor Carlos foi meu primeiro treinador, meu primeiro professor que eu tenho um carinho assim extraordinário por ele. Ele olhou e falou assim: "Você dá pra jogar". Uhum. Só que eu era muito pequeno no meio de gigantes, Tá. tá? E aí no meu primeiro torneio, eu lembro como hoje, que eu cheguei e esse torneio a diretora ela deixou com que a escola toda fosse torcer pra gente. Tá. Só que eu tava sentadinho lá no banco. Uhum. E aí do nada eu só vejo na torcida assim, porque lá eles me chamam de Jojó. Tá. Na Bahia sabe que tem isso, né? Tá. Jojó, Jojó. Cara, e ele me colocou naquele jogo, cara. Ele falou assim, bom, vou ter que colocar o Joedson. Só que acredite, Diego, depois Hum. daquele jogo eu não deixei mais de ser titular no time. Então, tipo, pra mim esse esporte pra mim, cara, é muito mágico. Uhum. Então, fiz todo esse processo, mas eu não vivi uma base no vôlei, Tá. porque com 14 anos eu já tive que começar a trabalhar Uhum. para ajudar minha mãe e minhas irmãs, que só éramos nós, Uhum. e eu simplesmente sumi. E quando eu volto para o cenário novamente, é quando eu venho para São Paulo, com meus 18 anos. Não, eu sempre pratiquei bate-bola, essas Mas não coisas, né? aquela mesma coisa, né? Campeonato, rotina de Com treino, é certeza, diferente. nada. E aí, quando eu volto para São Paulo e eu tenho a oportunidade de retornar na Bahia, me pergunta onde que esse menino estava, Tá. entende? Uhum. Porque esse menino não passou na Federação Baiana, não passou nisso, não passou naquilo. Aí eu falei, simplesmente eu tive que trabalhar, É. entende? Então, assim, eu acho que, mesmo passando por isso, eu tenho muito a agradecer, sabe? Uhum. Porque é um esporte que me ensinou muito, cara. Me Uhum. ensina todos os dias, mas me ensinou a ser um filho melhor, a ser um irmão melhor, a ser um tio melhor para minha sobrinha, sabe? Uhum. Então, tipo, o vôlei tem uma representatividade assim na minha vida. Amo o futebol também, Aham. mas o vôlei foi o que eu escolhi, sabe? Sim. É É, muito. e assim, o vôlei tem uma coisa muito potente fora da quadra, né? Eu Nossa, até falei isso ontem. Teve um fotógrafo que trabalhou com a gente no ano passado, ele falou assim pra mim: caramba, velho, o vôlei é um esporte que as pessoas estão se abraçando o tempo inteiro. Ele sim, falou assim, cara. ele não tinha o costume de assistir, entendeu? Aham. Então ele veio falar isso pra gente e realmente, todo mundo que vem contar a história principalmente a galera do amador, pô. O amador, assim, o amador, ele. Apesar de tudo, o vôlei, que nem você falou, eu tive que trabalhar. O amador, você machuca o joelho, o dia seguinte você tem que Você tem trabalhar, que pô. trabalhar. Entendeu? É Você tem que ir justamente para a isso. escola, não importa, né? Então, É, a gente fala assim, né? O amador é o cara que verdadeiramente ama o vôlei, é né? verdade, cara. É verdade. Vamos lá, qual que foi... por que que você escolheu o vôlei, assim, né? Você falou, né? É. Pô, eu amo... Você acabou de falar. Eu amo futebol, mas o vôlei, por quê? Cara, eu acho que o vôlei pra mim, eu costumo falar que o vôlei pra mim é uma coreografia. Tá, Então eu acho que os movimentos em si do vôlei fez com que eu me apaixonasse um pouquinho a mais, tá, tá? Então eu joguei, até hoje jogo futebol, mas essa sensação de você não deixar a bola cair, cara, tá, é uma sensação, é indescritível, Diego. É tá, indescritível. Você lutar para que a bola não caia. tá. E para mim vira uma Uhum. dança, sabe? Desde o saque até o ataque, para mim vira uma coreografia. Nossa, cara, eu fico até emocionado. Eu amo esse esporte. E às vezes uma coreografia não verbal, né? Que nem você falou. Vocês se entendem ali, vocês são obrigados a se Sim, entender. Vocês têm que cara, ter essa coreografia entre vocês, né? Às vezes não verbal, porque às vezes não dá não tempo. dá tempo, é Vai verdade. falar alguma coisa enquanto o seu adversário está cortando uma bola, não tem como, né? Então aquela coisa de você entender as pessoas do seu time como atletas, como pessoas para você se posicionar, é legal, cara. É, cara, é basicamente isso, mano. E o que que o esporte, na sua opinião, muda na sua vida? Ah, eu acredito que eu já falei aqui, cara. Eu me tornei um ser humano melhor. Tá. Eu me torno um ser humano melhor a cada dia, né? Uhum. Eu tava conversando ontem com os amigos que eu já cheguei o tempo de eu querer parar de jogar, Por quê? porque eu tava chato. Ah, Eu tá. tava um cara que eu saía de casa e ia bater bola pra brigar, Tá. pra entrar em contradições com os meus amigos, com meus colegas, entendeu? Uhum. E aí eu falei, mano, não dá, não quero mais, eu não quero mais isso. Uhum. Só que depois você recalcula a rota, né, cara? Tá. Aí você meio que imagina, vou parar de fazer o que amo? Então o problema não tá no vôlei, o problema tá em mim. Tá. Então aí você começa. Aí você usou o vôlei para até mudar isso dentro de Com você. certeza, cara, com Legal. certeza. Então, o que eu te falei, eu acho que o vôlei me torna tudo melhor, cara. Tudo que eu sou assim, eu acredito que o vôlei me ajudou bastante. E você tem alguma memória favorita do vôlei? Ah, uma memória favorita que eu tenho, É. você fala um acontecimento de algum jogo, alguma coisa? Pode ser qualquer coisa. Pode ser assim, uma vez eu assisti na TV, ou até alguma coisa que você mesmo jogou e fez. Poxa, cara, eu acho que uma das coisas assim que mais não sai da minha cabeça relacionado ao vôlei Hum. é quando você assistia, quando a gente
parava pra assistir e o narrador falava bem assim, Giba neles! É mesmo, Cara, cara. isso É mesmo. nunca vai sair da minha mente, cara. Tá, Da minha mente, da minha cabeça. Acho que foi um marco. Não só pra mim, cara. Acho que pra muita gente, viu? tá. Não, pra mim também. Até o Pedrinho que tava ali atrás fez assim. Não é, Pedrinho? Verdade? Não, hoje talvez tenha o... Sabe de quem? O Wallace, né? É. Mas o Giba neles, cara. O Giba neles foi... sério, foi muito bom, cara. Muito bom. Joel, então você falou já de um professor seu, né? Eu acho que essas próximas perguntas que eu tenho aqui pra você, acho que você vai gostar. Tem alguém que te motivou pra caramba dentro do vôlei? Cara, pronto. Eu vou novamente mencionar esse Manda professor, né? bala. Que é o Carlos. Uhum. Ele é de lá de Itabuna. Um abraço. Acredito que em algum momento ele vai ver esse vídeo aí. Carlos. É isso que eu ia falar pra você, tá? Se você pudesse mandar um recado pra esse seu herói, o que que você falaria pra ele? Então olha pra câmera Ah, e fala. cara, eu vou falar pro Carlos, cara. Porque assim, o Carlos, ele até revi ele esses dias, ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim, Uhum. sabe? E eu lembro que muitas das vezes eu não atacava, só que eu ficava em quadra por causa da manchete, por causa do volume de jogo, e ele depositava toda a confiança em mim. E de uns anos pra cá ele me viu jogar e falou bem assim: "Poxa, Jojo, como você é um atleta tipo diferenciado". E Carlos, inclusive, só para retratar, Uhum. foi um dos únicos, tá? Foi um dos únicos. Tipo, eu vivi uma carreira no amador muito sozinho. Tá. Então eu tive que provar para fulano que eu poderia estar ali. Eu tinha que provar que eu poderia jogar bem, Não tem entendeu? almoço de graça, né? Não, nada, cara. É. Na minha vida sempre foi muita luta, muito suor. Mas eu quero deixar aqui mais uma vez um abraço pro Carlos e dizer que você faz parte da minha história no vôlei, cara. É isso aí, heróis invisíveis, né? É, com Heróis certeza. invisíveis, cara. Jô, você se vê praticando esse esporte daqui 10, 15, 20 anos? Daqui a 50 anos. Vai estar no Master Cara, e voando. assim, falar, eu peço pra Deus pra viver o máximo que eu puder de vida. Uhum. Eu queria, na verdade, eu queria ter mais ou menos 120 anos. Tá. Eu queria ficar com. Só 120 anos. Vai Mas, inaugurar uma categoria nova no vôlei, mas, né? cara, eu quero jogar, sabe, o Matusalém mesmo jogando, Uhum. que seja o vôlei adaptado, sentado. Não Meu, o importa o vôlei tipo do deitado. vôlei. Eu quero jogar vôlei. Pelo amor de Deus, cara. E você acha que vai ter então o Beverly Master daqui a pouco? Inclusive, tá todo mundo velho no Beverly. Todos velhos, todos velhos. É, quem não sei o que lá, não. Fernando é velho, Luan já é velho, tem o Jefferson, Exposed ao vivo aqui do Joel. Exposed. É porque o Fernandinho acha, porque ele tem aquele carinha que. Velho, Tá. já estamos no Master Então já aqui. pode se inscrever e Em, ganhar em todos os Masters. Santos, o ano que vem já é o nosso time, tá? É isso aí, tá? Vamos lá. A gente tá entrando num bloco agora que chama Essa é a Minha Quadra. Aí agora acho que a gente quer entender aqui um pouquinho da rotina do Beverly agora, né? Tá. Então, contando a história do Beverly, da onde vocês são, qual que é a quadra de vocês, assim, né? Como que é a rotina de vocês? A quadra? A Posso me quadra, dizer que é a casa do Fernandinho? pode dizer. Cara, nós do Beverly, nós somos de São Paulo. Uhum, É nada mais do que um time de amigos que se reúnem para jogar. tá. Eu não sei se você sabe, mas a gente não treina. Vocês não treinam? Eu Nunca ia perguntar aqui, treinamos. tava aqui, ó, rotina do time. Vocês têm uma rotina de treino e tal? Não, nunca treinamos, cara. Tá, Nunca treinamos. E não é tipo. Ah, nunca treinamos, Gêmeo. tá. Entendeu? Vocês se ajustam enquanto vocês estão na Enquanto a gente rotina de joga. campeonato. O Beverly é muito de sugar o que você tem de melhor. Tá. O que o Jojo tem de melhor, o que o Luan tem de melhor, o que o Fernandinho tem de melhor. Uhum. E aí, quando a gente se junta, a gente se torna muito forte. Mas vocês conversam sobre, por Não, exemplo. conversa sempre tem, Tá. tá? De fato, somos um time de amigos, né, que não tem essa rotina de um time normal, que é treino, sabe? Essas coisas assim, tipo musculação. Você pode ver que no Beverly a maioria são gordinhos. Tá. Ainda tem isso. Porque assim, ó, uma pergunta que colocaram aqui pra eu fazer pra vocês é, cara, a gente vê a rotina de vocês de campeonato, tá? E aí a pergunta que pediram pra fazer aqui é, como que vocês conseguem equilibrar a rotina de campeonato de vocês com a vida pessoal e profissional? Cara, na verdade, parece que nem tem vida pessoal, viu? Tá, Quando chega no campeonato, a gente não quer saber de nada. tá, Você pode ver que o Beverly não vai ser um time que você vai ver antes de qualquer coisa, em um bar bebendo. tá, Dificilmente. tá. Então a gente vai para os torneios,
focado. Uhum. Então a gente tem que se enquadrar ali, é um trabalho, né? Tipo assim, vou ajustar uma folga. Tem muita gente também que trabalha autônomo no Beverly, então isso Uhum. facilita muito e flexibiliza Tá. pra gente. Mas essa questão pessoal, assim, a gente deixa um pouco muito de lado. A gente entra mesmo com o espírito de competição, sabe? Porque Tipo, a gente vê até onde a gente conversou com o Sávio, aham. e eu perguntei assim, e aí, vocês vão ganhar, tal? E ele fala assim, não, a gente tá aqui pra se divertir, mas o Beverly Não. é um time que entra pra ganhar, então, né? Não. Vocês têm essa competição na cabeça, Essa pergunta aí, se você fizer pra qualquer um do Beverly, a gente vai falar assim, a gente vai pra ganhar. tá? A gente nunca vai pra participar. Mesmo um amistoso, assim, por Se a exemplo. gente vai ganhar, Diego, Uhum, o destino, os jogos vão dizer. uhum, Mas nós vamos pra ganhar. A entendi. gente não vai pra se divertir. A gente se diverte ganhando e lá no final todo mundo vai ali no restaurantezinho que a gente gosta de comemorar nossas vitórias. Entendi. Então você falou que rotina de treino não é comum, mas Não. vocês têm um cronograma de campeonato que é bem cheio de campeonatos, né? Muito, muito, muito. Vocês têm alguma coisa planejada já para esse ano? Como é que vai ser? Sim. Esse ano a gente, depois da On Pride, já tem os regionais, os Tá. jogos regionais, né? Uhum, Em que o Beverly Hills representa a cidade de Porto Feliz, uhum. Fica do né? lado da fábrica lá, né? A gente tá em É Boituva, Porto verdade, Feliz é bem pertinho. é verdade. Aí tem também o TVG, só que o TVG, cada um se dividiu, né? Então você tá jogando em times diferentes, Não como o Beverly. não como o Beverly. Por quê? Porque eles impuseram, né? Tá. Existe uma regra. Então, como a gente era da especial, a gente não pode jogar, no caso, a, As categorias que estavam a abaixo. primeira divisão, é isso aí. Entendi. Aí Porque o eles, especial eles, tava acima eles dela. liberaram 2 atletas por time, Entendi. entendeu? E deixa eu ver. Aí provavelmente, se a gente fica em primeiro ou segundo dos regionais, logo a gente já tem os abertos, Uhum. né? Então eu acho que os abertos vêm para fechar o semestre. Tá. Mas a gente já pegou um primeiro semestre aí bem cheio, né? Sim, a gente acompanha Muito vocês cheio. pelas redes. Vocês têm uma rotina de campeonato assim que é incrível, É cara. verdade. E deixa eu perguntar, vocês têm algum professor barra técnico ou é entre vocês? Hoje a gente é representado pelo Paulo, né? Paulo Gentil, Tá. que ele é de Sorocaba, mas ele é um profissional de lá de Porto Feliz. Então ele não nos acompanha. Ele não pôde estar aqui nem ontem nem hoje, mas amanhã ele já vai estar aqui com a gente. E como que é esse acompanhamento dele com o time? Ele tá Ele, assistindo? Você acha as ele lives que tá estão assistindo as rolando? lives. Tá Tá. assistindo. Ele é um cara bem participativo. Uhum. Hoje, para nós, ficou até melhor, né? Para ter uma figura que tá olhando o jogo de fora, para a gente não tomar certas decisões de quadra sozinhos, né? A Então visão ele de vocês ali, enquanto vocês estão naquela coisa ali, é difícil vocês tomarem algumas decisões estando ali dentro, Com né? certeza, e é muito bom também você ter um líder do lado de fora, né? Uhum. Que é para nos ajudar justamente nesses momentos mais difíceis mesmo do jogo. Joed, você colocou uma pergunta aqui, você falou que você tem essa coisa da competição, vocês, eu acho que vai ser uma boa pergunta, que é como incentivar um time antes de um jogo ou de um campeonato? Cara, eu acho que a gente tem sempre um objetivo, né? Que é Uhum. esse objetivo de ganhar. Tá, Então a gente vê o que que vai ser se a gente ganhar. Qual que vai ser o nosso, entra com a palavrinha, tipo, o que que a gente vai conquistar. tá. Então a gente sempre leva isso. Por Não exemplo, esquecer o que vocês estão ali para fazer. justamente, os regionais. Uhum. Por que que a gente quer jogar os regionais? Quer ganhar? Porque a gente sabe que se a gente ganhar, a gente vai jogar os abertos. Tá. Você tá entendendo? Então é assim, Então, vamos entrar para ganhar porque a gente quer jogar, a gente quer chegar ali. aí eu vou te falar uma coisa do TVG, cara, que é um Manda. torneio daqui, né? Uhum. Por que que a gente sempre fez questão de estar em finais do TVG? Talvez ninguém saiba. Porque a gente sabia que no próximo semestre a gente não iria pagar a inscrição. Então Ah, sempre entendi. tem um porquê. Não é simplesmente, vou lá, Vou ganhar por ganhar. por ganhar, não. Sempre tem Entendi. benefícios, entendeu? Então eu acho que é isso que os times precisam ter. Ter essa gana. Porque Por- também já não é fácil manter um time. Cara, Digamos, tem inscrição, arbitragem, equipamento, viagem, hospedagem, alimentação. poxa, Diego, você vai nesses torneios aí, as inscrições são 600, 700 reais, pô. Uhum, Então aí você tira. Poxa, se a gente chegar na final e ganhar, é menos 700 reais que vai sair do nosso caixa. Você uhum. tá entendendo? Então, Entendi tipo agora. assim, acho que pra nós sempre tem algo a mais. Não é só o título em si, porque tem pessoas no nosso time que nem guarda medalha, nem guarda troféu. Uhum, Mas a gente precisa saber que a gente vai ganhar por algo, por algum entendi. motivo. Então, além da experiência, tem essa coisa do a gente precisa entender como que a gente faz isso aqui funcionar. A gente quer chegar ali, então para chegar ali a gente tem que fazer X, Dessa Y, Z. maneira, qual o melhor caminho, qual o caminho Legal mais pra fácil, caramba. entendeu? Porque assim, não entenda que o Beverly
procura o caminho mais difícil. Uhum. A gente tenta traçar um caminho mais fácil pra gente. Sim. É claro que chega no caminho ali que vai ter um carioca, sabe? Um time de Uhum. cariocas. E a gente sabe que os confrontos contra eles é muito pegado. Uhum. Mas se a gente puder encontrar com eles só em finais, a gente faria isso, entendeu? Melhor ainda. Com certeza. Claro. E, Jô, deixa eu te perguntar, vocês ou você tem algum ritual pré-jogo, alguma coisa que vocês não deixam de fazer antes de jogar? A gente tem uma coisa que é, às vezes, nas viagens. Tá. Para um Pride, eu acho que a gente não fez porque tá aqui em São Tá aqui em Paulo. São Paulo, vocês estão em casa. Mas geralmente a gente sempre canta uns louvores dentro do carro. Tá. Ó, o Sábio falou a mesma coisa ontem, É, cara. cara. E aí tem um louvor assim que é a nossa marca, que é o hino da vitória, né? Ah. Tipo, o hino da vitória. A gente, toda vez que a gente canta esse, as portas sempre abrem pra gente, assim, sabe? Então, uma tradição de vocês não pode O faltar. hino da vitória tem que ter. Tem que Legal pra ter. caramba, cara. O Jô, tem alguma gíria do vôlei que vocês mais usam? Gíria, Ou cara. gíria entre vocês, algum vocabulário que entre vocês usam? Ah, cara, eu acho que se for falar esse negócio aqui, eu vou me queimar aqui. Então, melhor deixar quieto, né? Tá. Ah, são muitas coisinhas, né? Uhum. É, Ô, Jô, então, ó, beleza, você falou que vida pessoal, profissional, esportiva, a gente já entendeu. E se você tivesse que dar uma dica pra alguém que ainda tá tendo dificuldade, por exemplo, de encaixar o esporte na vida, qual dica você daria pra ela? ah, cara, eu acho que não desistir. Tá, Eu acho que fica uma coisa muito. Ah, nossa, não desistir é fácil você falar isso, mas é o que é, cara. tá. Porque eu acho que se você não desiste de algo que seja na sua vida, você vai conseguir algo na sua vida, entendeu? Uhum, Eu acho que tem pessoas que desacreditam muito de si mesmo, tá. entendeu? Então eu passei a entender uma certa vez que eu posso. Tá. Talvez eu não seja o melhor, mas Uhum. eu posso, entendeu? E eu vou lutar para tentar estar entre os melhores. E é uma construção É também, uma né? construção. É um dia de cada vez, que nem você falou. Pô, você começou quando você era criança. E agora você ainda tá jogando, né? Pra você estar aqui hoje, você teve que passar por tudo isso. Então é um dia de cada E vez. Diego, eu te falo mais, cara, eu sou uma referência ali na Bahia, Uhum. sabe? Eu chego lá, a galera, puxa, cara, é muito bom ver você jogando e tal. E a gente, com certa idade, às vezes, ó, galera, vou falar uma coisa pra você, é bom vocês ficarem velhinhos também, tá? Porque, cara, a gente pega uma experiência que é surreal, Tá. entendeu? De você ter aquela calma, tá perdendo, mas, ó, paciência. Já Daqui a passei por pouco, isso, já sei como que daqui é. a pouco vai dar certo, entendeu? E você falou lá na Bahia, você costuma trocar ideia com os moleques mais jovens lá, do tipo assim, ó, Nossa. eu já passei por isso, vamos por aqui. Eles me mandam mensagem, cara. Tá, Meu celular fica mandando mensagem. Puxa, tive uma dificuldade. Calma. Então a gente tá sempre dando uma palavra de conforto, tá. dá sempre uma dica, né? Técnica também. Tecnicamente também. Tá. Tecnicamente também. E para essa galera que quer encontrar o caminho, né, um bloco aqui que a gente separou, quais são os problemas que você, na sua opinião, tá, que você sente que o esporte amador ou profissional tem no vôlei que ninguém leva a sério? Por exemplo, assim, ontem quando a gente conversou com o Sávio, ele falou assim, cara, eu acho que tem pouca gente olhando pro amador, Ah, porque a gente tem que, mano, aquele negócio da grana, a gente tem que lutar pra estar aqui, cara, você é, entendeu? E tem tão pouca gente olhando pra cá que às vezes, se a pessoa que nem o Beverly é um time super organizado pra sim, poder jogar. sim, Se o time não tem essa estrutura ou a pessoa não consegue organizar a vida dela, não consegue jogar vôlei, cara. sim. Entendeu? Então, dentro do amador, ele falou, cara, isso daqui é um desafio que o amador tem. E aí ele falou, na minha opinião, outras marcas ou organizações ou até mesmo o governo, eles têm que se mobilizar para olhar para o vôlei, Ah, para que o vôlei role, né? eu Então, entendi. essa foi, ele falou assim, aí ele falou assim, né? Não é só uma dificuldade financeira, Sim, pô. Entendeu? É de uma organização que às vezes ninguém. Por exemplo, o Beverly, se o Beverly não fizer isso pelo Beverly, ninguém vai fazer. ninguém faz. Então ele fala assim, ele falou, eu sinto falta às vezes de pessoas olhando para o vôlei com esse sentido, tentando facilitar caminhos. Então, pô, Aham. a gente olha pro Pedro aqui, cara. Ele é um cara que, beleza, ele está organizando, a gente está aqui patrocinando, não só a gente tem outras marcas, mas ele é um cara que se ele não luta por isso aqui, se ele não quer isso aqui pra caramba, não vai rolar. Entendi. Né? Então, quais você sente que são esses desafios que o esporte amador ele enfrenta e que quase ninguém tá olhando? Cara, eu acho que você me perguntando, você já responde. Tá, Às vezes as pessoas fecham os olhos pro vôlei, tá. entende? Uhum. Então, tipo, a gente precisava de alguém além da TM7, Sim, sabe? mais Mais pessoas. pessoas, Tá. entendeu? E a gente tá falando, cara, não é de dinheiro, Sim, não é, é tipo assim, de você abraçar, sabe? De você, porque eu o vôlei pra mim é um esporte muito julgado, tá.
entendeu? Muito julgado. Mas por que você sente que ele é julgado? Cara, porque assim, ó, um exemplo, vai, a On Pride mesmo, ela luta por uma causa, Sim. assim como outros torneios também, Uhum. né? O torneio de Curitiba, o torneio de Sim. Vila Velha agora. E eu acho que as pessoas olham muito, tipo, joga Entendi. vôlei, sabe? Ainda tem muito isso, esse preconceito, Preconceito mesmo, né? entendeu? Uhum. Então eu acho que as pessoas poderiam entender que no futebol tem também, entendeu? Uhum. Mas não é julgado quanto tanto o vôlei. Não, a estrutura que o futebol recebe é outra Então, completamente. então, tipo assim, só para fechar essa questão dessa resposta, Uhum. então, esses patrocínios, essas pessoas que poderiam vir, não vêm por causa disso Tá. também, Uhum. sabe? Não é só porque a gente não está conseguindo patrocinar, não. Não vem muitas das vezes porque tem muitas marcas que são preconceituosas. Tá. E como você sente, por exemplo, que a TM7 ou marcas que já estão aqui, né, dentro do universo do vôlei, conseguem resolver melhor esses problemas ou chamar mais marcas para participar junto, por Ah, exemplo? cara, é porque vocês têm uma mente super aberta, né? Tá, a gente tem, da TM7 a Vocês. gente se sente na obrigação de manter o mais aberto possível, Sim. ouvidos abertos, olhos abertos para a gente conseguir entender como que a gente resolve algumas coisas. Com certeza, e eu acho que por isso que eu falo, não é porque é o Pipopô, como é que é? É, a gente tá, não tem nome ainda, Não tá, Ju? tem. Se você quiser sugerir um nome, a gente Não, aceita. mas eu gostei pra A caramba gente disso tá aí. brincando que é o Pipipi Podcast. Então eu acho que não é porque eu estou aqui com vocês, entendeu? Uhum, Mas eu acho que vocês são muito sérios, entende? A mesma hora que vocês deixam as coisas muito divertida pra gente, acho que a seriedade que vocês levam uhum, as causas, as coisas, uhum, pra nós é de suma importância. Então, é só gratidão. É uhum. agradecer por vocês estarem com a gente. Tamo E não junto, a gente deixarem a gente agradece pela sozinho. presença também. Tamo junto, ninguém vê É sozinho, verdade, né? ninguém vence. É, Jô, vamos falar então, você já falou bastante lá de onde você vem. O que colocaram aqui na minha pauta é o quê? Se alguém quiser começar a praticar esporte na sua cidade, como que ela faz? A gente tá falando aqui, é quadra, academia, time, campeonato, o que que você sugere pra ela? Onde ela vai? Quem ela procura? Ah, lá em Itabuna pode procurar eu, Tá, tá? Mas assim, eu também tenho o meu time lá em Itabuna, que é um time feminino, é o tá. Super Vôlei. É um time que a gente também está agregando pessoas. É o time Vitra feminino também. Eu acho que. Ô, Diego, você até me desculpa, eu tô falando muito da Bahia, porque assim, a gente tem uma certa. Como eu já falei, né? Uma certa dificuldade. Então, eu Sim. usar esse momento aqui Manda para falar bala. do vôlei da minha terra, para mim é muito importante É também. isso aí, Porque manda eu sei bala, que eu cara. tô falando para uma marca que vai nos ajudar a crescer, entendeu? Vamos pra cima. Então, Super Vôlei, Vitra masculino, Vitra feminino, eu acho que nós estamos no caminho certo, nós vamos vencer, nós fazemos o que fazemos porque nós amamos o esporte, então a gente precisa de fato se unir e unificar nossas forças aí para que a gente possa fazer com que o nosso esporte, que o voleibol cresça na nossa região e principalmente na nossa cidade. Amo vocês. É isso aí. E ó, Jô, por exemplo, você falou que você jogou, você teve que começar a trabalhar, então se desconectou do esporte. E se tem uma pessoa ali, por exemplo, que tá querendo começar agora ou recomeçar, você tem alguma dica? Cara, se você tiver condições, não pare, não desista. Eu acho que você tem como unificar as coisas, trabalho e esporte. Você tem que valorizar o que você tem, só que você não pode esquecer que o esporte ele transforma, ele é transformador. Então, o tempinho que você tiver, qual seja, eu conheço amigos que eles treinam sozinhos. Uhum. Eles dão toque sozinho, eles dão manchete sozinho, mas Em eles casa, no quintal, em como que é? casa, no quintal, na praia, entendeu? Então eu acho que. E são pessoas que, se você vê jogando, tem um nível absurdo de vôlei, entende? Então, porque eles não desistem. Tá. Porque eles sabem que na hora do treino, eles vão ter que estar trabalhando. Então eles meio que dão uma unificada Tem ali que para fazer funcionar essa tem que fazer parada. Se facilitar. tiver que ser em casa, se tiver que ser no quintal, vamos pra cima. Então não desista, pessoal, não Tá. desista. Eu acho que o vôlei é surreal. Jô, o que a gente tinha programado era isso, cara. Você gostou de participar? Muito, cara, que é isso. Eu falei que era um papo Foi descontraído. Eu brinquei ali, eu profissional. falei, vai ser logaritmo, geografia, Eu... história, mas eu tava brincando com Não, ele. se fosse, eu tava ferrado, cara. Sem zoeira. Agora, ô Diego, tipo, e além de ser legal, eu espero que vocês também tenham gostado, né, cara? Pô, De eu gostei ter demais. contado um pouco da história também, tipo, porque eu levo esses momentos, assim, muito importantes pra mim, cara. Com De certeza. E verdade. a gente conseguir levar isso que a gente tá trocando esse papo Sim, pra todo mundo que vai assistir a gente, né? com Então a gente, certeza. o intuito é isso mesmo. A gente criou a TM7 TV pensando assim,
Então, como que a gente consegue dar mais alcance para essas histórias, para essas pessoas, para esses projetos, né? Então a gente vê que o vôlei tem muitos projetos. É. Né? É assim, pô, quantas pessoas já chegaram pra gente e falaram assim, pô, eu tenho um projeto, eu tô tentando convencer uma molecada, eu tô mudando de vida aqui desse pessoal, e às vezes a gente fala assim, às vezes fica só no bastidor e a gente fala, pô, entendeu? Então a É. gente esse aqui é uma tentativa nossa de abrir canais para esses papos irem mais longe. E, cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm muita sensibilidade de vocês chegarem muitas das vezes nas pessoas certas. Tá. Por quê? Porque acostumam os times, pessoas que estão de fora, e procurar quem? Aquele atleta que dá o maior ataque. Aquele atleta que vai. Você tá entendendo? Então, tipo, eu acho que essa sensibilidade a TM7 tem, vocês da TM7 têm, de vocês procurarem, de fato, aquela pessoa que vai fazer com que a sua história toque pessoas, entendeu? Líderes, né? Então, justamente, cara, então eu tô aqui, cara. Se eu não conseguir fazer nada, mas se com esse nosso papo eu conseguir tocar alguém, cara, de fato, para você não desistir, para você continuar, que o esporte é mágico, é fantástico, eu já tô feliz, cara. Que seja uma pessoa, sabe, Diego? Sim. Então a minha intenção é essa, cara. E se essa pessoa quiser trocar uma ideia, fala seu arroba pra câmera. Ô, cara, com certeza, ó, me segue aí, @CruzJoedson, chama lá que nós é de verdade. Qualquer dica, qualquer conselho, mensagem, eu tô aqui para ajudar, para ajudar. Atrapalhar nunca, tô aqui para ajudar vocês. Bota o arroba do Beverly aí, fala o nosso arroba do seu time. Ixi, cara, eu esqueci. É Beverly. Olha, Pode olhar, pode olhar. peraí. Pega o arroba de tudo que você falou aqui, pô. Se tiver arroba dos projetos, joga tudo verdade. agora. Peraí. Ó. O arroba do nosso time, do maior time amador do Brasil, é beverlyhills.voleibol, tá? Então segue nós aí. E eu vou pedir também para vocês seguirem o meu time, eu sou técnico lá na Bahia, é o time do Super Vôlei, tá? Então, @supervôlei. Gente, deixa um like lá de qualquer coisa, segue nós que nós é da hora. É isso aí. Aí pediram para eu, antes de eu encerrar, lembrar vocês, como ontem, que o podcast tem cupom e tem gente que tem cupom também, tá? Falaram assim, não fala cupom de Creator, mas ó, Beverly Hills tem cupom, o do podcast é só de vez em quando, mas o Beverly Hills tem cupom o tempo inteiro, tá? Então procure o cupom ali do time, tá? A gente vai estar aqui até o final do campeonato, então hoje a gente passou pelos jogos, a gente vai soltar esse episódio ou final do dia hoje ou amanhã, tá? Ô, Diego, antes de você acabar, vou falar pra galera que vai ter TM7 lá na Bahia, viu? Vai ter. Diego, posso apresentar nosso torneio aqui na Vai, manda bala. Galera, nos dias 16 e 17 de agosto, na cidade de Itabuna, Bahia, na Vila Olímpica e na Escola Cybtech, vai ter o torneio Super do Super Vôlei. Vocês são nossos convidados e, ó, quem vai estar com a gente é a TM7, porque aqui ninguém vence sozinho. É isso aí, é isso aí. E, ó, a gente vai ficar aqui até o final do campeonato, tá tendo o drop no site com promoção em itens nas cores pretas, joelheira com 10%, joelheira e braque com 15%, joelheira, braque e meia com 20%. E aí, para finalizar, o Pedrinho sempre me ajuda, quem gostou dá like, comenta, compartilha com um amigo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação. Ei, Diego, você não faz uma dancinha? Dancinha. Você não dança? Vamos dançar. Não, tem mais uma coisa que eu esqueci. Jô, última coisa, antes da gente fazer uma dancinha improvisada. Ó, a gente tá montando uma playlist de vôlei. E a gente fala assim, ó, você pode escolher qualquer música para colocar nessa playlist. Fala uma música pra gente colocar nessa playlist. Cara, vai ser Desliza, a música nova do Léo Santana. Sou baiano, né, cara? É isso aí. E a dancinha, Joel? Você acredita que nós vamos... Ó, dá pra ser sentado mesmo. Coloca esse negócio aqui. Ó, você vai fazer assim, ó. Ó, pra cá. Você tá deslizando. Vamos lá. Beleza? Pronto. Foi muito fácil, Diego, ó. Vamos lá. Então, desliza aqui a mão. A mão no popô. Fechou, Jô. É isso aí, ninguém vem sozinho, pessoal. Valeu, até a próxima. Não esqueça de usar o cupom do Beverly.